Olá pessoal, tudo bem? Pastor Erivaldo Pereira aqui, mais uma vez com vocês, aqui no nosso programa Pode ID. Lembrando que esse programa, esse podcast é no oferecimento da Outlet Colchões e Outlet Sofá, né? Você encontra essa loja mais próxima de você aí na Santa Maria, Gama, no Taquari. E hoje nós estamos com um convidado especial, nós estamos aqui com o pastor Anderson. Nós vamos explorar, né, todo o conhecimento desse homem de Deus que de bom grado aceitou o convite, está aqui conosco. Então, você que está aí do outro lado aí, você vai aprender hoje muitas coisas novas aqui. Tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao teu coração. Beleza, pessoal? Então, vamos lá? Está aí conosco o nosso querido pastor Anderson. Pastor, muito obrigado, tá, pela presença, pelo carinho, pela atenção. O pastor disse aqui, eu já vou logo entregar logo ele, que correu, estava pintando a casa lá. Ainda tem tinta no rosto aí, pastor? Brincadeira. Tranquilo. Pastorzão, então vamos lá. A pergunta de início logo, essa pergunta não pode calar. Quem é o Anderson antes do pastor? Porque falamos assim, pastor, mas o pastor tem uma vida, o pastor tem uma vida, né? Então nós queremos conhecer o Anderson. Quem é o Anderson? Família, fala um pouquinho de você para nós. Fala pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer fazer parte desse podcast. Quero parabenizar a iniciativa, o patrocínio, quero parabenizar os pastores que tiveram essa iniciativa de começar esse podcast. Se tem algo que nós precisamos hoje em dia, mais do que nunca, é falar do Evangelho, é expor o Evangelho em tudo quanto é lugar, de tudo quanto é jeito, né? E é um prazer estar aqui nesse podcast. Vamos lá. Eu sou o pastor Anderson de Jesus, tenho 44 anos hoje, eu só pastoreio há 10 anos, né? E fora desses 10 anos aí, eu tenho hoje, completando acho que uns 25 anos de cristão, sou casado, graças a Deus, sou casado com uma mulher há 26 anos. Uma mulher, né, pastor? Essa, pastor. É bom ressaltar. Nossa, você quase... E tenho 3 filhos, agora recentemente também nasceu a minha terceira neta, e cara, você me fez uma pergunta muito interessante. O que é, quem sou eu fora do meu pastoreado, da função que eu exerço, né? Eu sou filho, eu sou pai, eu sou marido, eu sou avô, eu sou irmão, né? E tento, de alguma maneira, conciliar tudo isso da melhor maneira possível, né? Gosto muito, ao longo desse podcast vocês vão ver, gosto muito de me relacionar, gosto muito de fazer novas amizades, gosto muito de ouvir, de falar, e sempre que eu tenho a oportunidade de estar assim em outros ambientes, conhecendo novas pessoas, eu me sinto muito bem, muito alegre. Esse é o Anderson. Pastor, maravilha. E é um cara sorridente, né? É carismático, isso é muito importante. Hoje em dia a gente tem essa carência, né? De pessoas carismáticas, pessoas que transmitem o amor através de um sorriso. Isso é muito importante. Pastorzão, então vamos lá. Eu queria te fazer uma pergunta em relação a qual foi o maior preço pago pelo teu chamado. Porque eu falo dessa forma, porque eu também sou pastor, né? Então eu tenho certeza que o senhor tem isso contigo. Qual foi o maior preço que você pagou pelo teu chamado? Rapaz, uma experiência que eu tive para entrar no pastoreado, que para mim foi muito decisiva, o que acontece? Eu fui ser consagrado a pastor depois que eu já estava há anos no pastoreado. Isso também para mim fez muito sentido na época. Eu era líder lá na minha igreja, cuidava de algumas pessoas e tal, e tal, e tal, e um dia, e trabalhava também, né? Eu trabalhava como autônomo, eu era taxista. Eu fui 10 anos taxista. E eu tinha meu trabalho e tal, né? Hoje eu sou pastor de tempo integral, mas naquela época eu trabalhava, cuidava de algumas pessoas, algumas coisas dentro da igreja. O meu pastor presidente, o pastor Ricardo Vasconcelos, pastorzão demais, amo meu pastor, me chamou lá na sala dele e falou assim: Anderson, você vai assumir a igreja. Eu falei: oxe, assumir a igreja? Como assim? E o nosso pastor lá, moço? Não, pastor, não faz isso com o pastor não. Falei para ele: não faz isso com o pastor não. Ele só vai tirar o pastor lá. E ele falou: não, foi ele que te indicou. Meu Deus. A gente está remanejando ele e ele indicou você para assumir o pastoreado. Aí foi uma das frases que mais me marcou, assim, foi quando eu disse: ué, mas o que deu na cabeça do pastor? O pastor estava na igreja, a igreja estava tão bem e tal. O que deu na cabeça do pastor sair
e me indicar. Ele falou, cara, assim é o coração do líder. O coração do líder é o seguinte, sempre quando ele vê que outro está pronto, ele envia. E eu falei, uau! E aí eu junto com a minha esposa, assumimos a nossa igreja, né, a igreja que nós pastoreamos hoje, e eu confesso para você que no começo foi muito desafiador. Por quê? Porque tínhamos o ministério a pastorear, na época ali, o que, sei lá, em torno de umas 60 pessoas e tal, né? E eu também era taxista. E taxistas, né, você sabe, trabalha demais, né? Cara, a minha carga horária na época, a mínima, era 12 horas. Eu não sabia o que era sair 7 horas da manhã e chegar às 7 da noite. Não era assim, geralmente chegava 8, 9, 10 e tal. E aí a igreja também começou a sugar muito, porque eu sempre fui um cara voltado assim, tipo assim, você me ligar aqui agora, e eu tiver oportunidade, meu irmão, eu te atendo e a gente conversa e eu te dou atenção a hora que você precisar. E eu não estava conseguindo conciliar as duas coisas. Aí eu aguentei acho que 1 ano, foi 2 anos nessa situação. Eu não estava conseguindo conciliar o pastoreado. E eu falava para o Senhor, Senhor, eu queria dar mais atenção ao povo, eu queria dar mais atenção ao povo, mas não estou conseguindo. Mas também eu não posso parar para dar atenção para o povo, porque senão eu fico sem pagar minhas contas, minhas dívidas, meus negócios e tal, e tal, e tal. E aí eu me lembro que eu sentei com a minha esposa e falei para minha esposa o seguinte, falei, linda, eu não sei o que você vai achar de tudo isso. Eu me lembro que a gente estava tipo em outubro, novembro, aí comecinho de novembro, mas eu não estou conseguindo mais conciliar as duas coisas. Se eu dou atenção para a igreja, as minhas contas atrasam. Se eu corro atrás de pagar minhas dívidas, eu tenho problema, a igreja, né, eu fico devendo à igreja o meu acompanhamento pastoral. E eu não sei como é que você vai interpretar isso, mas no final do ano eu vou tomar uma decisão. Aí ela falou, como assim? E eu falei, mais precisamente, dia 1º de janeiro, ou eu sou só taxista ou eu sou só pastor. Os dois eu não estou conseguindo mais, não. Não estou conseguindo conciliar. E ela falou, e agora? Eu falei, e agora, se eu fosse tu, eu orava. Vai orar. Eu não recebia nada da igreja, né? Não recebia nada da igreja. E eu falei, vai orar, porque essa decisão vai mudar tudo. E eu vou falar para você, eu estou mais propício a largar meu trabalho e virar um pastor do que largar o pastoreado para virar um taxista. E ela falou, meu Deus do céu. Eu falei, por isso que eu estou te chamando para orar. Vai orar. E ali a gente começou, pastorzão, um projeto de oração. Com 1 semana que eu estava orando, o meu pastor Ricardo me chamou. Meu pastor tem um ministério à parte da igreja, né? Ele tem agendas, livros, a agenda dele é muito cheia, muitos livros, palestras e tal, e tal, e tal. E aí ele me chamou e ele falou assim, Anderson, eu sei que você quer viver o ministério, a igreja não tem condições de te pagar hoje, você sabe que a igreja nem se paga, na época a nossa igreja nem se pagava, a sede que estava mandando verba para lá e pagando aluguel e essas coisas todas. E a igreja não tem condição de te pagar, mas eu tenho uma proposta para te fazer. Cara, você não quer largar o táxi e vir trabalhar comigo no meu ministério? E aí eu falei, como é que seria isso? Ele falou, cara, você vai me auxiliar nas minhas coisas aqui e tal, e nisso eu te pago um salário, mas eu já vou te adiantar logo, Anderson. O que eu tenho para você é um salário mínimo, cara. Um salário mínimo. Pastorzão, na época, eu até brinquei com ele, eu falei, pastor, não entenda mal, mas eu vou orar para saber se é de Deus. E ele falou, e se eu fosse tu, orava mesmo, porque o que eu vou conseguir arcar é com um salário que eu tô te prometendo. Fora disso, irmão, é você e Deus. Aí eu falei, eu vou orar. Porque na época, pastorzão, eu recebia, cara, eu recebia no táxi tipo 5 salários mínimos. Que isso? Você tá entendendo? Era largar, na época lá, eu ia largar um salário de uns 5 mil e voltar para um salário de 1.000. E quando eu saí da sala, que eu fui conversar com a minha esposa, eu falei, nega, na época, o salário mínimo era R$ 1.000. O meu aluguel era 1.100. Eu falei, meu irmão, não vai cobrir nem meu aluguel, não vai cobrir nem meu aluguel. Mas eu falei, linda, se for Deus que tá falando, a gente vai cair para dentro. A gente vai cair para dentro. E ela, meu Deus, nego, e aquela situação toda dentro de casa. E aí eu falei, então vamos orar. Pastorzão, eu comecei a orar. 1 semana eu orando. Eu estava num culto lá na sede lá.
tinha chegado recentemente um conhecido nosso lá, conhecido mesmo, não tinha nem amizade. Ele tinha chegado dos Estados Unidos, foi fazer uma agenda nos Estados Unidos, um profeta, voltou dos Estados Unidos, estava nesse culto, eu estava lá na frente, lá junto com o meu pastor. Ele saiu lá de trás, veio em mim, sussurrou no meu ouvido, falou assim: Deus manda te dizer, ele acabou de abrir uma porta para você. E você pode entrar nessa porta. Essa porta pode entrar, porque ele vai te sustentar nessa porta. Ah, irmão, acabou. Acabou. Isso era tipo dia 2, 3, 4 de dezembro. E aí eu peguei, sentei com minha esposa no final do culto, falei, cara, o profeta falou isso, 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 que a porta que ele abriu, foi Deus que abriu, e pode entrar que ele vai sustentar. Foi dito certo. Dia 1º de janeiro. Eu saí de um salário de 5 mil e caí para um salário de 1.000. Mas deixa eu dizer uma coisa, nunca me faltou nada. Cara, aqueles R$ 1.000, sério mesmo, eu pagava coisa que com 5 mil eu não pagava. Aqueles R$ 1.000. E aí, meu irmão, foi um rebuliço danado. Então, assim, para mim hoje, pastorzão, respondendo sua pergunta, com certeza foi uma decisão que marcou meu ministério. Né? Foi uma renúncia na época que eu fiz para entrar no meu ministério, e ainda tem muitos pormenores aí, porque na época, lá nessa mesma época, eu entrei e comecei a trabalhar em março, em janeiro. E aí eu falei pro Senhor, mas eu tenho muita coisa para trás. Eu tenho muita coisa para trás, eu tô devendo muito, eu tenho muita coisa para quitar, eu tenho muita coisa para adiantar, para botar em dias. Esse salário não vai dar. O que eu fiz? Eu tinha um apartamento no Valparaíso, e eu vendi o ágio do apartamento e paguei todas as minhas dívidas. Fiquei sem casa, mas também fiquei sem dever ninguém, e entrei no ministério. Então essa foi a minha entrada no ministério. Eu entrei desse jeito. Nossa. Meu irmão. Tô vendo aí, né, pessoal? A vida de pastor não é fácil, né? E Anderson, como é agora, hoje, né, já pastoreando, hoje superou essa fase, né? Lógico, todos os dias é uma superação, Sim. Mas hoje já no ministério, já atuando, né? Como é conciliar, ou seja, cuidar de vidas na igreja e cuidar das vidas, né, na tua casa, que é o primeiro ministério, a família. Você tem essa, vamos dizer assim, essa visão, porque tem muitos pastores que não entendem, né? Tem pastores que já até perderam sua própria família por entrar de cabeça. Então tem que ter esse equilíbrio, não é ou não é? É verdade. 2 pesos, 2 medidas. Então como é para você esse equilíbrio? Cuidar de vidas na igreja e cuidar do teu ministério, da tua família. Pastorzão, veja bem, para mim, o meu primeiro ministério não é um jargão, mas é a minha família, né? Não tem caô, não tem como você... Eu nem sei como é que a pessoa, de fato, ela consegue exercer um ministério pastoral sem estar bem em casa, quando, na verdade, ela olha para o ministério pastoral como um trabalho. Quando ela olha para o ministério como um trabalho, ela consegue ter uma vida em casa e outra no altar. Você está entendendo? Mas por quê? Porque você tem seu trabalho. Você brigou com sua esposa, ou seu filho não está legal. Amanhã você tem que estar lá no seu trabalho sorrindo e fazendo graça. E fazendo a coisa acontecer. Você está entendendo? Quando você encara o ministério pastoral como um trabalho, pode ser que você consiga viver essa duplicidade. Mas quando você encara o ministério como o resultado de quem você é, né, o propósito para quem você é, você entende que você tem que botar todas as áreas da sua vida no altar, cara. Não tem como, tem que botar todas as áreas da sua vida no altar. Uma dica que eu deixo de ouro, velho, para os pastores, que eu não... Aí, assim, pastorzão, aí eu vou entrar na questão do meu ministério, ministerial, da minha igreja, como funciona, né? Eu hoje, atualmente, mensalmente, eu sento com o meu pastor. Sento com ele, tive com ele semana passada, quando não é presencial, como na maioria das vezes acontece, é online. E aí, antes, como é que tá a sua vida? Como é que tá seu casamento? E aí? Cristiane, e esse antes aí, como é que é? Tá dando trabalho? Como é que é? E então, essa supervisão, esse cuidado, esse monitoramento, essa prestação de conta, não do ministério, mas de vida, cara, isso me ajuda bastante.
Isso me ajuda bastante, você está entendendo? Então, o que eu vejo é ter alguém que te cobre. Sim, boa. Ter alguém que te cobre. Não resultado. Te cobre vida. Uhum. Te cobre altar, te cobre posicionamento, sabe? Um dia eu ouvi uma frase que mexeu muito comigo, todo ser humano, ele precisa ser supervisionado. Deus descia todo dia para estar com Adão e perguntar, e aí, como é que foi o dia de hoje? O que você viu diferente? Como é que está você? E foi numa dessas que o Senhor veio ter com Adão, que pegou Adão fora do lugar. Você está entendendo? Então, ter um monitoramento, ter alguém que te ajude nisso, ter uma pessoa a qual você presta contas. Isso mexeu comigo. Por quê? Porque eu tenho 26 anos, estou indo para 27 anos de casado. Meu irmão, eu tenho minhas diferenças com minha esposa. Eu tenho meus problemas para resolver com a minha esposa. E quando nós não conseguimos resolver isso sozinhos, nós buscamos ajuda do nosso pastor. Né? E se a gente muitas vezes não tiver coragem de ir, pode ficar tranquilo, daqui 30 dias ele está aqui. Boa. Bom. E aí é assim, eu consigo conciliar essas duas coisas desse jeito, ouvindo os feedbacks da minha esposa. Marido é danado, velho, o homem é danado para não ouvir o feedback. E sempre quando a mulher faz uma reclamação, por trás daquela reclamação tem sim uma ação, né, uma resposta a ser dada, né? Tem sim algo que fere, que machuca, um sentimento, um ponto em cima daquela situação, entendeu? Então, eu aprendi a ouvir. E eu deixo uma dica para os pastores aí, para a família. Eu adotei uma oração algum tempo atrás, e essa oração mudou tudo. Na minha oração, na minha devocional. Hoje eu já orei isso de manhã, na minha manhã. A minha primeira oração do dia é: Senhor, não me deixe sem a tua presença. Eu quero tua presença, eu preciso da tua presença. Eu não quero ser um cara legal, eu quero ser um homem de Deus. Eu não quero ser um cara legal, sorridente. Não, zoando, ser alegre. Não, eu não quero ser alegre. Eu quero ser um homem cheio de Deus. Eu quero tua presença. Minha segunda oração é: Senhor, me ensina a fazer minha esposa feliz. O que eu posso fazer para minha esposa ser feliz? O que eu posso fazer para minha esposa ser feliz? E é imediato. Você termina aquela oração, você está a fim de fazer alguma coisa, você está a fim de mandar uma mensagem, você está a fim de levar um presente, você está a fim de tratar bem. Por quê? Porque a minha missão é fazer minha mulher bem. Entendeu? Então, isso, cara. E quando você adapta, nem que seja uma oração na sua rotina, isso muda o curso da sua história. Né? Hoje, lá na nossa igreja, pastorzão, muitos, e o Marley sabe disso, muitos dos nossos líderes lideram em casais. São casais de líderes mesmo, né? O homem pega de um lado, a mulher pega do outro e tal, e a gente vai aplicando esse modelo. E tem dado muito certo. Então, assim, como que eu lido com família e ministério, eu lido dessa maneira, ouvindo os feedbacks dentro de casa, me dando a prestar contas e a ser monitorado, né? Quem não deve, não teme, né? Né? Ah, eu não quero ninguém no meu pé, não, me arrochando, não. Eu quero. Pode me apertar, quanto mais me aperta, mais eu produzo. Mais dá resultado. Mais dá resultado. Boa. Mais dá resultado. Pastorzão. É feliz, o lar é feliz, né? É claro, cara, é claro. Vamos agora para a última pergunta pessoal, né? Para depois a gente ir para outro bloco. Essa é bem interessante. Você falou de casais. O Herculano aí com a Herculano são líderes de casais na igreja também. Que legal, cara. Que uma legal. bênção lá. Desafio, viu, pastor? É desafio. Muito. É muito desafiador. Deixa eu dizer uma coisa. A liderança compartilhada, ela é muito mais desafiadora do que uma liderança solo. É verdade. Você tá entendendo? O solo, né? Eu brinco com a minha equipe de louvor. Eu falo, irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui. Vocês têm que se entender, porque foi o ministério que vocês escolheram. Porque eu, como pastor e pregador, como pregador, eu pego o microfone, eu tô sozinho, e se eu errar, eu mesmo conserto, eu vou embora e tal. O baixista, se tu tocar errado, diferente do baterista, vai dar ruim aí, irmão. Então vocês têm que se acertar. A liderança compartilhada, a liderança de casais, quando você decide andar junto com a sua esposa, cara, é isso. Né? Às vezes você quer correr, ela tá andando. Às vezes ela quer ir acelerada, você tá, né? Agora mesmo a gente tá tratando algumas coisas, eu e minha esposa lá em casa, e ela tava falando sobre isso. Ela falou assim,
Tem muitas coisas que você faz e eu não me preocupo. E às vezes eu nem fico sabendo. E para mim tá tudo certo, que eu sei que você tá me livrando de problema. E o dia que você fizer alguma coisa que eu pensar diferente, eu sei que eu vou falar para você e você vai mudar. Eu falei, glória a Deus, vamos embora. Tá tudo certo. Vamos embora, vamos embora. Beleza, maravilha. Antes, então vamos lá para a última pergunta, né, sobre nesse primeiro bloco, e é sobre gestão de tempo. Esse tempo todo a gente tem visto, né, pastores que têm dificuldade na gestão de tempo, muitos pastores adoecidos, pastores desenvolvendo síndrome de burnout. Tem demais, pastores cometendo autoextermínio. Então, assim, falta de gestão de tempo, né, de vida, de qualidade de vida. E então eu queria saber do pastor Anderson, como é que é essa questão dessa qualidade de vida, dessa gestão do tempo aí do pastor Anderson, em relação à família e igreja, mais uma vez. Meu pastorzão, vamos lá. Esse aí você tocou num assunto muito importante. Por quê? Porque é como que o pastor gere o seu tempo, né? Como é que ele gerencia o seu tempo. Isso aí é fundamental para um pastoreado de sucesso. Cara, assim, o que eu penso? A primeira coisa é o pastor se conhecer. Cara, o ser humano em si, fora o pastor, ele tem que se conhecer. Ele tem que saber quem é ele. No sentido de, cara, você é um cara de rotina? Você é um cara fora de rotina? Você é um cara que não gosta de rotina? Você é um cara disciplinado? Você é um cara que tem dificuldades com disciplina? Você é um cara que procrastina, né? Toda mudança começa com a consciência. Quando eu conheço quem eu sou, eu me dou melhor comigo mesmo, cara. Você tá entendendo? Então, aí vamos, beleza, é conhecer, é saber quem você é. Você tem que ter essa noção, cara. Todo ser humano, quando ele se autoconhece, quando ele conhece a si mesmo, cara, a coisa torna mais fácil para ele. Se conheceu, beleza. Aí o Anderson, eu me conheço. Eu me conheço. Então eu não sou um cara muito da rotina. Eu tenho dificuldades com a rotina. Quando eu tenho dificuldades com a rotina, eu identifico isso na minha vida, aí como é que eu passo a proceder? Aí eu já começo a encaixar essas situações na minha vida. Por exemplo, na minha agenda eu tenho que fazer isso, 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 isso. Pode ser que eu não faça isso nessa ordem, mas eu sei que eu tenho que fazer aquilo durante o dia. Então eu consigo administrar mais ou menos o tempo. Pastor, e o tempo com família e tal, e tal, e tal? Lá em casa a gente tem uma situação. Minha sexta-feira é da minha mulher, né? É da minha família. Né? Sexta-feira não tem evento. Não. Por exemplo, essa sexta agora eu já recebi convite. Pastor, vem cá. Véio, não vai dar. Não convidar no retiro, então não sabe. Não. Sexta-feira, quando rola, como é que rola? Com a negociação. Sério mesmo, eu sento com minha esposa, cara, recebi um convite assim, 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 pode ser que seja bom pra mim e tal. Você deixa eu ir? Legal, cara. Por exemplo, ó, sexta-feira passada, Marley, cara, fui chamado pra um churrasco e um dominó. Cara, e só os pastores jogando dominó. E aí um amigo meu já passou lá em casa. Ô, tu vai lá no dominó hoje à noite, né? Aí a mulher já olhou assim. Marley, ela já olhou assim. Como é que é? E não falou nada. Quando ele saiu, ela falou, você vai lá no dominó hoje à noite? Eu falei, não, eu tô por sua conta. Aí ela falou, não, pode ir. Eu falei, essa armadilha, Bino. Não cai nessa não, Bino. Tá. Aí eu peguei e na hora de ir, aí você fala, eu como ser humano, né? Cara, eu queria ir pro churrasco, sim, eu queria ir pro dominó, mas a gente tem um compromisso. Foi no dia que a gente tinha que estar junto. Chegou na hora do dominó, ela falou, não, vai lá. Eu sei que você quer ir pro dominó. Eu falei, tá, mas você queria ir pra onde? Ela falou, pra pamonharia.
Falei, não, então a gente vai para Pamonharia. Peguei ela e fomos para Pamonharia. Então, tipo assim, geralmente na sexta-feira é dia da gente almoçar junto, eu, minha esposa e meus filhos. Geralmente à noite é dia da noite de eu sair com ela e tal. Então, assim, eu tenho uma agenda livre para fazer qualquer coisa. Mas a prioridade é a agenda dela. Então, assim, a gente vai conciliando, você tá entendendo? O tempo para a igreja, aí fora desse dia, não. Aí fora desse dia, se eu tiver atendimento, nós toca até meia-noite. Saindo daqui agora, eu tenho um atendimento. Né? Não sei que hora que eu vou voltar desse atendimento. Ontem já teve atendimento. Então, fora desse dia, ela me deixa livre, porque sabe que também é a minha função, né? É o meu trabalho, mas na sexta-feira a gente está com ela. Então, assim, a gente vai conciliando, né? E tem que ter, cara. Tem que ter. Sabe uma coisa que eu demorei muito tempo para atender, pastorzão? Eu tenho que deixar claro para minha família que a igreja não é mais importante do que a minha família. Eu tenho que deixar claro. Isso tem que estar claro na cabeça da minha esposa agora. Não. Meu marido ama o que ele faz, ele está fazendo com amor, ele gosta de fazer isso, mas ele não ama isso mais do que a minha família. Cara, quando você consegue, e é isso que muitas vezes os pastores, sem querer, passam essa mensagem para a família. Qual é a mensagem? A igreja é mais importante. A noiva de Cristo é mais importante. A obra é mais importante. Ele já tem um nome, né? Eu tenho uma oração. A minha oração é, Senhor, não quero chegar no céu sem minha esposa e meus filhos. Se a minha família não estiver no céu, perdeu a graça. Porque do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma, né? E a minha alma, nesse caso, também está com a minha família. E uma situação que nós vimos muito é a aprovação da igreja. O pastor é uma bênção, o pastor é maravilhoso, mas o pastor José Gonçalves até fala sobre isso. Se a tua salvação depender da aprovação da tua mulher e dos teus filhos, tu seria salvo. Cara, é isso, sabe? E muitas vezes a gente não entende. O púlpito, ele tem que ser o reflexo do lar. Ele tem que ser. Sempre. Ele tem que ser, irmão. Não, mas meu lar é atribulado, então para tudo e vai lá, irmão. Para tudo e vai lá. Para tudo e volta lá, cara, conserta isso aí. Né? Quando a gente vai para Timóteo, uma das exigências, qual é a exigência? Cara, que você governe bem a sua casa. Você está entendendo? Que você governe bem. Isso não como é que eu posso dizer? Para mim, um ponto, como é que eu posso dizer? No quesito de se está tudo errado, para tudo, e você não nasceu para isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Mas ele fala, cara, a tua atenção tem que estar no lar. A sua atenção. Eu vi um podcast ontem, pastor Nicodemos. Sim. Nicodemos falou, ele tem 4 filhos, 2 hoje não estão na igreja, né? E ele fala, cara, esse é meu espinho na carne. Você tá entendendo? E dependendo da idade, dependendo dos acontecimentos e tal, nem tudo já tá na mão do cara. Sim, mas enquanto pode se fazer, tem que se fazer. Enquanto tem algo a ser feito, tem algo a ser feito. E a gente tem que fazer. Cara. Verdade. E uma coisa muito importante que você falou, pastor Anderson, e isso, aqui o Herculano, que congrega comigo, ele sabe do que eu estou falando. Nós temos batido muito nessa tecla de quebrar, sabe, essa cultura dentro da igreja, de que a pessoa entra e sai e não sabe o que ela quer na igreja, o que ela está fazendo ali. E uma coisa muito importante, o principal, se conhecer. É isso. Se conhecer. Eu gosto muito da filosofia, porque quando a gente vai lá atrás, lá nos primórdios, vê Sócrates questionando as pessoas, conhece-te tu a ti mesmo? Conhece-te a ti mesmo? Essa pergunta é muito profunda. Ela é muito profunda. E é justamente isso que Deus ele quer trazer de nós, essa essência. Né? Porque quando você falou sobre a questão de Adão e Eva lá no paraíso, quando eles comem do fruto e eles se escondem, né? Chegou lá no finalzinho da tarde, está lá de novo, naquela manutenção diária. Ah, tá onde? Já estamos aqui, estamos nus, mas quem disse que vocês estavam nus? Então, agora começou uma outra parte, onde descobriram que estavam nus. Então, quando você se descobre, quando você realmente percebe, tem esse conhecimento da pessoa que você começa a identificar quem você precisa melhorar, o que você precisa deixar, é a chamada
convenção, não é isso, pastor? É isso. E é muito difícil, né, pastor? Rapaz, deixa eu dizer, hoje mais do que nunca eu acredito, viu? Por quê? Porque hoje, cara, muitos resultados que a sociedade, a igreja, está amargando hoje, e ainda vai amargar, são resultados de famílias destruídas, cara. São resultados de famílias destruídas, né? O pai o pai, mais ainda, e a mãe são fundamentais na identidade de um ser humano. Na identidade do ser humano. Aquilo que você verbaliza sobre os seus filhos, irmãos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Deixa eu dizer uma coisa. Tem uma coisa que eu falo sempre que eu posso, né, com muito amor, com muito carinho, muita educação, mas que quando vem pai, vem mãe pedir, pô, pastor, ora pelo meu filho. Eu vou orar. Mas sabe de uma coisa, a maior autoridade sobre o seu filho é você. Deixa eu dizer uma coisa, entre minha oração e a sua tem muito mais poder sobre o seu filho, irmão. Você está entendendo? Por quê? Porque você é autoridade, né? E a autoridade nesse caso é você. Então vamos orar junto aqui e tal. Então, cara, deixa eu dizer, os resultados que a igreja está amargando, as colheitas, essa galera que está chegando na igreja hoje, é uma galera muito arrebentada, com crise de identidade, com a baixa autoestima. Lá embaixo, meu irmão, detonado. Pessoas que estão precisando ser literalmente reconstruídas. Gerações passadas, pode ser que a pessoa não tinha a sua espiritualidade ativada. Pode ser que a pessoa ainda não tinha se despertado para o Evangelho, para Cristo Jesus, para a morte, para a salvação, para a eternidade. Mas ela já carregava muitos valores dentro de si, muitos princípios dentro de si. E hoje, infelizmente, meu irmão, você vê que essas pessoas não têm os pilares básicos de uma criação. Sim. É uma criação que ela é muito limitada. Pastor Cote diz que a família que perde o pai, perde a mãe também. Sim. Por quê? Porque quando perde o pai, quando o pai vai embora, quando o pai abandona, a mãe tem que começar a exercer uma função que não é dela. Então, perdeu o pai, perdeu a mãe também. A mãe deixa a função dela para fazer a função do pai. Ela deixa a função dela. Sim. Você está entendendo? Verdade. Então, não faz a do pai, porque homem é homem, pai é pai, e não consegue fazer a dela, porque ela tem que jogar para tentar fazer a do homem. Então, meu irmão, essa demanda, né, de identidade, você falou sobre filosofia, eu acho que a igreja hoje ela não pode, ela tem que se atentar a isso. Hoje mesmo eu estava conversando com com meu filho, e aí meu filho, eu estava falando, cara, você conhece a psicóloga, tal. Ele falou, pai, conheço. Eu falei, o que você acha dela? Ele falou, pai, ela é boa demais, pai. Gosto muito dela. Eu falei, cara, eu sou doido para trazer essa mulher na igreja. A pregar sobre, pregar não, uma palestra, sentar com as mães e pais e sentar com eles e orientar eles sobre a adolescência. Porque é isso que vai fazer a diferença. Sim, e hoje, pastor, tem muito, a maioria dos jovens que estão habitolados nas redes sociais, desenvolvendo a tal da nomofobia, a dependência por tela. Você conversa com ele, está aqui, ó. Ele não tem mais diálogo, não tem mais uma conversa, não se senta mais à beira da mesa para conversar. Tem famílias que ainda batem na tecla e continua esse posicionamento que é o correto. Claro. Quando você não tem diálogo com a sua família, é como se tivesse um silêncio total ali, e ali não há uma interação. E onde é que o inimigo entra? É justamente na falta do diálogo entre o pai e o filho. Né? Ele entra nessa brecha e está afastado do pai, não ouve mais o pai, então agora é o momento. A própria Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes. Então ele entra nessa aí, ó. Ele entra nessa divisão que hoje as famílias estão vivendo. É verdade. Papai e mamãe têm que abrir o olho, irmão. Tem que abrir o olho, né? A hora de cuidar é agora, a hora de dar caráter é agora, a hora de estabelecer princípios, né? Eu costumo dizer lá em casa justamente isso, minha casa, minhas regras, né? É isso aí. Lá em casa a gente tem princípios, lá em casa a gente estabelece, né? Nossa, lá é um quartel, nossa, pela fala do pastor, a casa lá é bem disciplinada. Não, nada disso, eu estou falando o seguinte, sempre fica bem claro para os nossos filhos qual é o caminho que eles podem pegar.
Boa. né? E quando eles pisam fora, opa, peraí, volta aqui, rapaz, chega cá, vamos conversar. Né? Eu tenho um filho de 29 anos, eu tenho um filho de 25 anos, o meu caçula está com 22 hoje. Meu caçula está com 22, né? Então os filhos crescem, vão, né, já estão, né, vamos dizer assim, com seu caráter formado, mas a gente tem que sempre estabelecer os princípios. Com certeza. Pastorzão, agora vamos para o segundo bloco agora. Nós vamos falar sobre visão espiritual e geração atual. Né? Visão espiritual e a geração atual. Nós temos algumas perguntas aqui, e a primeira é: o que mais preocupa o senhor na igreja dessa geração? Ou seja, o que mais te preocupa na igreja nessa geração? Porque essa geração que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Rapaz, aí você me aperta, pastorzão, porque a minha dor hoje, na igreja de hoje, é a liderança. É o que mais me perturba, é a liderança, sabe? Tanto liderança, quando o senhor fala, pastor, aí eu tenho que mostrar a nossa nudez mesmo, né? A liderança que eu falo é o nosso pastoreado, né? O que tem de pastor despreparado, o que tem de pastor, meu irmão, é inexperiente, neófito, né? E que não foi tratado, ainda não foi lapidado, né? Assumiu na doidura, Na emoção. na emoção. Você lembra que eu te falei que o meu pastor, meu Deus, como eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, ele teve uma conduta totalmente diferente do de hoje, da cultura de hoje, mas que eu vi hoje eu vi tanta sabedoria, eu falei, cara, meu pastor fez o certo, meu irmão. Eu assumi uma igreja, eu pastorei essa igreja 3 ou 4 anos sem ser pastor. Sem ser pastor. E na nossa igreja, na época, não tinha nenhuma outra nomenclatura, né? Então eu não era diácono, eu não era presbítero, eu não era evangelista. Ele falou, cuida do povo. E eu fui cuidar do povo. Né? Sem o título. Sem o título. Que é o que mais é difícil hoje. O e título hoje... tem que vir primeiro. Na cabeça das pessoas. Que dia que você vai me ungir a pastor? E hoje, as pessoas, elas primeiro recebem um título para depois exercer uma função. Primeiro massageia o ego. Cara, deixa eu te dizer uma coisa. E eu me lembro que quando meu pastor falou isso para mim, ele pegou e vai lá e eu fui. Pastorzão, eu fui muito zoado, fui muito, tipo assim, questionado. Pastores, amigos meus, que na época já era pastor, falaram, você é um bobo, rapaz. Você tá pastoreando lá, você nem é pastor, o cara nem te unge a pastor e tal. Eu falei, mas olha só. uma unção vai mudar o que aqui agora, né? Na minha cabeça eu pensava, uma unção vai mudar o que aqui agora? Né? O reconhecimento da igreja eu já tinha antes de se assumir a liderança. Eu me lembro que um pastor, que era meu tio na época, isso 3, 4 anos antes de assumir a igreja, e depois que eu fui se tornar pastor, eu me lembro que dentro da igreja o povo me chamava de pastor. Aí eu corri pro meu tio e falei pro meu tio, que era meu pastor na época, falei, tiozão, manda esse povo parar de me chamar de pastor, cara. Esse povo tá me chamando de pastor, eu não sou pastor, e isso vai pegar mal, e vai parecer que é eu que estou impondo alguma coisa e tal, e tal, e tal. Ele falou, não vou mandar não. Não vou mandar o povo, não. Então eu falei, mas por que você não vai mandar? Porque eles falam o que eles vê. Se ele está te vendo como pastor, deixa o povo te aclamar pastor, rapaz. Olha só. Eles não falam o que foi obrigado a falar, eles falam o que ele vê. Então se eles estão vendo você pastor, deixa tocar. Aí 3, 4 anos depois eu assumi a igreja, mesmo sem ser pastor. Recebi a chacota, recebi proposta de abrir igreja, eu falei, não. Aí um dia uma pessoa que mexia com libertação, uma pessoa muito respeitada por mim, chegou para mim e falou assim, pastor Anderson, você vai se lascar todinho. Aí eu falei, poxa, por quê? Você está exercendo uma função que você não tem autoridade espiritual para isso. Você não foi otorgado um pastor. Você está atraindo tanta perseguição espiritual. E começou aquele terror. Eu saí daquela conversa atribulado. Eu falei, meu Deus, o diabo vai catar eu, minha família, meus filhos. Corri pro meu pastor. Falei, pastor, senta aqui.
pastor, estava conversando com fulano de tal, e ela disse isso. E ela disse que eu estou correndo risco de atrair maldição, perseguição sobre a minha vida. Demônio vai me pegar porque eu não tenho patente de pastor e tal, e tal, e tal. Qual é a sua visão do jogo, meu pastor? E ele falou assim, a minha visão do jogo é o seguinte, quem te mandou exercer a igreja? Quem te mandou você cuidar do povo? Você assumiu lá porque você quis? Eu falei, não, foi o senhor. Ele falou, então vai trabalhar em paz, mano. Se eu for para se lascar, quem se lasca sou eu. Você acha Esse que pastor você... é- Ele falou, você acha que você, com seu coração obediente, vai pagar por uma coisa que você não tem culpa? Se tiver alguma culpa na história, a culpa é minha. Então pode deixar que Deus trata comigo. Vai trabalhar, rapaz. E eu, ó, Meu Deus. fui trabalhar. Pronto, toma a chave e vai embora. Aí depois de 3, 4 anos, o pastor chegou para mim e falou, antes está pronto. E aí, é aquilo. E tu nunca questionou ele. Nunca, porque eu estava em paz. Porque eu sempre carreguei alguma coisa comigo, pastor. O dia que Deus quiser fazer alguma coisa na sua vida, acabou, irmão. Não tem quem para. Isaías fala. Para pra tu ver. Quem para? Quem impede, meu irmão? Rapaz, nas minhas orações eu falava assim, eu estou em paz. Porque não é o momento. Porque o dia que for, meu pastor pode estar nos Estados Unidos, irmão. O senhor não deixa ele dormir. Ele vai ficar perturbado. Ele pega o primeiro voo, ele pega um óleo soja, ele corre aqui e me unge. Porque o senhor não deixa ninguém dormir se o senhor tem alguma coisa para fazer. Deixa, não deixa. É porque a gente quer botar muitas coisas na mão do homem. Quando na verdade está na mão de Deus. É verdade, pastor. Você está entendendo? Verdade. Meu pastor, o dia que Deus quiser te ungir rei, será que tem alguém que pode te parar, irmão? Não tem. Quando... Esperando ele, quem impedirá? Isaías O fala. cara, não foi com Samuel? Samuel chegou na casa de Jessé, ele mesmo bateu os olhos, olha o pessoal bonito, os meninos formosos. Rapaz, esse cara aqui tem cara que vai ser o sucessor de Saul, porque Saul era o cara mais bonito da época, esse cara aqui também é bonito, ele é alto, ele é bem preparado. Vem cá, menino. Deus falou o quê? Pera, que você tá olhando a aparência, eu conheço o coração. Eu já tenho separado o meu. E você não vai fazer isso, não. Aí ele falou, vixe, você tem mais algum filho? Ele falou, tem. O moleque vai largar, tá trabalhando lá. Bicho, vai demorar tanto para chegar no outro dia. Ele falou, ninguém come até ele chegar. E esse é o homem que vai. E aí a história vai dizer, né? A história vai dizer que quando Davi chegou no ambiente, Samuel chegou com a botija sobre ele, sussurrou no ouvido dele e falou assim, hoje Deus te consagra rei, Israel. Deus, né? É, você tá entendendo? E quanto tempo depois ele foi exercer aquilo? Não é verdade. Então a verdadeira unção, irmão, ela não vem no altar. Não vem do homem. É diferente. A verdadeira unção vem de Deus, cara. A verdadeira unção vem de Deus. O treino, o preparo, tudo isso, ele só está te preparando para aquilo que você já foi por Deus. Então Davi, eu estava lendo hoje eu estava lendo 2 Samuel capítulo 6, e Davi foi ungido rei sobre Israel aos 30 anos. Né? Não, sobre Judá aos 30 anos, sobre Hebron, acho que aos 37 anos. Não, ele foi ungido rei lá 17. Quando era pastorzinho lá. Você tá entendendo? Verdade. Então eu vejo assim que hoje, infelizmente, a nossa maior crise dentro das igrejas é liderança. Se você for fazer, eu não tenho os dados aqui, mas pesquisas apontam que 70% a 80% das pessoas que saem da igreja saem por problemas com liderança. Você tem noção? Hoje nós temos uma igreja de desigrejados, pessoas que não professam outra fé, pessoas que acreditam em Jesus e estão jurando que vai para o céu, mas não está dentro da igreja. São 40 milhões. Se de 70% a 80% desses 40 milhões saiu por causa da igreja, saiu por causa da liderança, problema com a liderança, e quando é esse problema, é o quê? É a discordância entre o que se lê na Bíblia e o que se vê na vida do líder. Feridas provocadas pela liderança. 32 milhões. Nós temos 32 milhões de pessoas que saíram por causa de problema com a liderança. E a frase que Jesus usou muito, os fariseus, hipocrisia.
E aí eu pego, cara, infelizmente, despreparo. Pastores que são lobos solitários, andam só, não tomam conselhos com ninguém. Você está entendendo? A Bíblia diz que na multidão de conselhos o rei tem a vitória. A Bíblia diz, não se sai à guerra sem consultar seus conselheiros. Cara, deixa eu dizer uma coisa. Se o próprio Deus parou para ouvir, os pastores de hoje não querem ouvir, pô. Os pastores de hoje não querem ouvir ninguém. Os caras, não. Um dia eu estava aconselhando, conversando, batendo um papo com um pastor, e eu conversando com esse pastor, e eu falei, você já leu quantos livros? Ele falou, o único livro que eu leio é a Bíblia. Parece bonito. Não parece bonito? O único livro que eu leio é a Bíblia. Mas por trás dessa frase esconde algo muito profundo. Eu não paro para ouvir ninguém. Não preciso de ninguém. Ninguém tem nada para me ensinar. E essa não é uma realidade. Essa não é a realidade. Essa não é uma realidade. A Bíblia diz que nós nascemos para nos relacionarmos. E os relacionamentos é o oxigênio da alma. Uma sentada de mesa com essa que eu aprendo, você aprende, e a gente nunca mais será o mesmo, e a gente vai moldando. Eu brinco com os casais lá da igreja, e eu falo para eles, a melhor lição que você pode ter é estar do lado de casais saudáveis. Vai numa reunião que só tem casal saudável. Você não precisa pregar, você não precisa falar nada, mas o cara olha do jeito que aquele cara lá trata a mulher, aí ele olha pra mulher dele, a mulher chega, tá radiante, sorridente, aí ele olha pro cara, mas também é o jeito que esse cara trata essa mulher. A mulher dele olha pra mulher lá e fala assim, como é que aquele cara faz aquela mulher feliz e tal. É a pregação. Mano. Já é a pregação. Já é a pregação. Já é a pregação. E isso é interessante, porque Jesus, ele poderia fazer sozinho, né? Com certeza. Sozinho. Com certeza. Não precisaria de ninguém. Com certeza. Mas mesmo sendo Deus, ele chama 12. Perfeito, né? Cara, o modelo de Deus é muito perfeito, né, pastorzão? O modelo de Deus é muito perfeito. É muito perfeito. Eu falo sobre isso. Cara, quantas vezes Deus não parou para ouvir, irmão? E aí não tem como contestar. Não tem como contestar. O próprio Deus chegou e falou, Moisés, vai com esse povo, eu não quero nada com esse povo. Se eu for no meio desse povo, eu mato esse povo, moço. Moço, deixa eu te dizer uma coisa, ó, tu vai-te embora daqui com esse povo, eu vou mandar um anjo na frente, o anjo vai proteger vocês, olha, pode ficar tranquilo, chega lá, esse anjo vai quebrar tudo, vai matar todo mundo, vocês vão entrar, eu vou honrar com minha promessa, mas eu não vou no meio de vocês, não. Não vou não, porque se eu for, eu mato. Moisés olha para Deus e falou o quê? Uai, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar, irmão. Meu Deus. Moisés disse para Deus, eu não vim atrás de provisão, eu não vim atrás de promessa, eu não estou aqui atrás de terra, eu não estou atrás de anjo, eu não estou atrás de ouro, de prata, nada. Eu só vim porque o Senhor disse que vinha comigo. Agora, se o Senhor disse que está fora, eu também estou fora. Aí Deus falou, ó Deus, ó. Meio... Nem eu sabia disso. Não, nem no Google tem. Eu brinco, né? Eu brinco falando que Deus falou, meu Deus, e agora? Tá bom, Moisés, eu vou contigo. Veja que tu ama. Eu vou contigo, cara. Eu vou contigo. E hoje os pastores não param pra ouvir, pô. Não tem um mentor, não tem ninguém, como você mesmo falou, a quem prestar conta. Cara, deixa eu dizer uma coisa, não é sobre se rebaixar, é sobre entender que existe um ponto de vista que você não tem. Sim. E ele está no seu parceiro. Sim. Eu costumo dizer que quem tem alguém para conversar, para abrir o coração, quem tem alguém para pegar conselhos, é um carro que tem retrovisor. E quem não tem, é um carro que pode até ser um carro, mas não tem retrovisor. Não tem retrovisor. Quando ele precisar fazer uma curva, ele vai fazer na doida, ele nem vai saber se vai dar certo, porque ele não tem retrovisor. Não tem referência. Não tem. Verdade. Pastorzão, agora eu vou te apertar. Ai. Vamos lá. A pergunta é, hoje, nos púlpitos, qual é o maior problema, pastor, que nós temos no púlpito hoje, na tua visão?
Eita, fé. Ah, mas esse cara veio, você veio pra cá, tá? Né? Você veio pra cá. Deixa Deus falar, pastor. Ô, Marlon, esses caras arrumou uma casinha pra mim aqui, Marlon. Primeiro me perguntou qual é o problema da igreja. E agora no púlpito, meu irmão. Meu pastorzão, eu sou o tipo do cara o seguinte. Lá na igreja, tudo que dá errado, eu falo que a culpa é minha. Você tá entendendo? Até quando o povo erra, eu falo para meus líderes, fique em paz, a culpa é minha. Não, pastor, foi eu que errei. Eu falei, não, você errou porque eu não dei a supervisão necessária, eu não dei o suporte necessário, eu não dei o conhecimento necessário, eu não fiz alguma coisa. Porque deixa eu dizer uma coisa, tem uma história, essa história é muito engraçada, escuta essa história. Essa história, quem contou ela foi John Maxwell, sabe, né? Cara, é o maior líder de todos os tempos, aí o cara manda bem demais. Ele disse que certa vez foi convidado, Marla, escuta essa, ele foi convidado para dar uma palestra numa empresa que a equipe de vendas não estava vendendo bem. E aí o presidente falou, você vai lá e vai dar uma palestra para o meu povo, que esse povo vai ter que aprender a vender, que esse povo não está vendendo bem. John Maxwell vai. Tá lá todo o time de vendas. E aí o cara, antes de passar por John Maxwell, caiu na besteira de dar uma palavra. Olha, eu trouxe esse homem aqui, referência em liderança, ele vai palestrar para vocês, porque deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, ou vocês aprendem ou eu vou mandar todo mundo embora, porque é assim que as coisas acontecem. Quando o time não está indo bem, a gente manda embora, é ou não é? Meu Deus. E aí o John Maxwell já pegou e falou, Totalmente contrário. ô meu querido, me desculpa a sinceridade, mas quando o time não tá indo bem, a gente troca o técnico. É o senhor Forte, né? Ué, mas é a verdade, ué. Justamente, na prática é isso. É a verdade, ué. Olha, acabou de rolar a convocação da seleção aí. Se a seleção perder, quem é que você acha que vai voar? Rola a cabeça. Então, querido, hoje, infelizmente, o maior problema nos nossos púlpitos é a ignorância. É a ignorância. E quando eu falo da ignorância, eu não estou falando do humilde, não. Eu estou falando da ignorância mesmo, de espírito, sabe? Eu tenho para mim o seguinte, tem muita gente hoje exercendo o cargo de pastor, mas que na verdade ele não é um pastor. Ele não é um pastor. Ele foi levantado ali pelo ministério para preencher uma lacuna. Ele prega bem, o nego falou que ele é pastor. Ele abriu 2 igrejas, o nego falou que ele é pastor. Aí, mas ele, moço, mas a metade dessa igreja aqui, quem ganhou foi ele. Tá, mas a Bíblia tem um nome para isso. Qual é o nome que a Bíblia dá para isso? Evangelista. Não é verdade? Você tá entendendo? Então, hoje, como é que eu posso dizer? Por a gente não ter a maturidade, e às vezes até mesmo por vanglória, né? De todo mundo querer esse título, todo mundo é consagrado a pastor, mas nem todo mundo é pastor. Lá na minha igreja eu digo sempre pro povo, pastor tem que ter cheiro de ovelha. Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Deixa eu dizer uma coisa, tem gente que é extraordinariamente boa no ensino. A Bíblia tem um nome para isso. Mestre. Mestre. É os caras que futuca, que acha cada coisa dentro da Bíblia, que você fala, ele é um mestre. Aí você pega um mestre que gosta de ler, o cara gasta horas lendo, o cara ama procurar pelo em ovo, aquela coisa toda. Aí você bota um cara desse para cuidar de gente. Quando ele vai chegar bem aqui, aí
Qual é o seu problema? Ai, pastor, porque o meu problema é que eu não estou conseguindo orar. Olha, porque na hermenêutica do hebraico, no original, está dizendo... exegese. A exegese aí. Não, velho. Cara, na verdade aquela pessoa só queria abrir o coração e na verdade é um homem para chorar e uma coisa assim. Quantos atendimentos a pessoa chega e eu falo, fala. E ela fala. E eu fico olhando, fala. Quando ela termina de falar, que eu vou falar, eu já tô vendo a cara dela, ela já tá bem melhor. Só falou, não ouviu nada. Vocês estão entendendo? Então, nós temos essa problemática, que ela vai ter que ser tratada, viu, pastor? Sim. Pastor, deixa eu dizer uma coisa, o que tem de pastor sem pastor, o que tem de pastor que hoje não quer mais saber do pastoreado, pelo amor de Deus, não fala de liderar uma igreja não, irmão. Uai, o que aconteceu? Uai, ele não foi chamado? Ele não foi ungido? Ele não foi enviado? Mas parece que esse trem está trazendo mais mal do que bem. Aí é que está o problema. Ele não foi chamado. Ele foi enviado sem ser chamado. Ele não foi ungido. Ele foi enviado sem ser ungido, cara. Quando eu falo de unção, não estou falando dessa unção de homem, não, porque hoje em dia, pastor veio aqui um dia desse aqui na igreja do outro pastor, no final do culto, pegou e derramou o óleo e falou, hoje tu és um apóstolo. Como assim? Tá entendendo? Um dia desse aqui, uma pessoa, não sei quem me falou, meu Deus, uma mulher, tadinha, a bichinha aceitou Jesus, 3 meses. A pastora foi lá e ungiu ela, pastora. E ela voltou para casa e ligou para uma irmã da minha igreja. Irmã, olha, a pastora me ungiu, a pastora. Mas como assim? Não, ela disse que eu tenho um chamado. E quem vai perecer nessa história toda, meu irmão? Você acabou de me perguntar, pastor, qual é o maior problema dos púlpitos? A ignorância. A ignorância. A ignorância. A Bíblia diz que é o ouro, é provado no fogo. Timóteo, Paulo diz, não levante o neófito na fé, para que ele mesmo não se perca. Pensando você que está fazendo um bem para um cara, você está acabando com o cara. Porque aquele cara tem que ser provado. O sim tem que vir da boca dele. Lapidado. Tem que ser lapidado. Pastor, eu louvo a Deus. Marley sabe disso, que eu sempre falo isso na minha igreja. Eu tive bons mestres, cara. Deus me cercou com bons homens. E esses bons homens conseguiram imprimir um DNA bem apurado para mim. Meu tio falava para mim, meu pastor, que foi meu pastor, ele falava para mim, deixa eu dizer uma coisa antes, muito cuidado quando você apertar a mão de alguém. Porque por mais que saia um sorriso da sua cara, os olhos de Deus conseguem enxergar a tua verdadeira motivação. E tem muita gente que dá a mão para uma mulher, mas a motivação não é boa. Sim. Cara, é isso? É sobre isso? Você está entendendo? Então tem muita gente que hoje se achega a um púlpito, se achega ao pastor, vai beirando ali pela cadeira e tal, mas deixa eu dizer uma coisa, aquele coração vai ter que ser provado. Aquele coração vai ter que ser provado, irmão. Porque uma consagração antes do tempo, ela compromete. Eu gravei um vídeo um dia desse, tá no meu Instagram. Ontem eu gravei um vídeo sobre isso. O Marley sabe, eu gravei um vídeo sobre isso. Cara, Saul morre, Jonathan morre. O pessoal vai até Davi e fala, Davi, Saul, Jonathan morreu, o reino é teu. Chegou a hora de você assumir. O que Davi fez? Davi, eu vou orar. E ele foi orar. Ele foi consultar a Deus e Deus falou assim, sobe para Judá, que eu vou te fazer rei em Judá.
Deixa eu dizer uma coisa. O cara foi ungido com 16 anos de idade, o cara matou o gigante, o cara matou o urso, matou o leão, ganhou. Todo mundo falava, Saul mata 1000, mas Davi mata 10.000. O cara foi ovacionado por todo mundo. Aí o cara, o adversário dele morre, o cara que estava impedindo ele de virar rei morre. Todo mundo vem para ele, vem ser rei. Ele falou, não, eu vou orar. Oxe, tu tá doido, irmão? Que orar? Tá na cara. Ele falou, não tá na cara, não. Precisa da confirmação. Não tá na cara, não, irmão. Pode ser que todo mundo esteja dizendo que eu tô pronto. Eu quero saber da boca de Deus se eu tô pronto ou não. Ignorância. O maior problema dos nossos púlpitos hoje, meu querido, é ignorância. Pastor que não comeu 1 quilo de sal e já virou pastor. Pastor que não é pastor e está pastoreando. E aí, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. É ferindo. Tá ferindo. O mestre é mestre, irmão. Esquece, ele não é um pastor. O evangelista é evangelista, irmão. Ele é bom de ganhar. Ele ganha. Depois que ele ganha. As que ele ganha, se ele não tiver o chamado de pastor, ele mesmo mata. Ele mesmo mata. Verdade. Ele mesmo perde. Você tá entendendo? Por quê? Porque às vezes, né? Miles Monroe dizia o seguinte: o propósito para um ser humano é como as asas para o pássaro e a água para o peixe. Se ele está dentro do propósito, ali ele voa como ninguém, ali ele nada como ninguém. Você está entendendo? Então, infelizmente, meu irmão, infelizmente, essa geração nós estamos perecendo por ignorância nos nossos púlpitos. Verdade, pastor. Eu ia te fazer uma pergunta agora, mas não sei se eu faço. Mas essa última pergunta desse segundo bloco nosso aqui, não poderia ficar sem fazer essa pergunta, pastor. O que o senhor acha a respeito da teologia da prosperidade, pastor? Cara, eu vejo o seguinte, você usou uma frase que é a frase do meu pastor. Meu pastor, ele sempre fala isso pra gente. Ele falou assim, olha, tudo na vida só é bom quando é vivido com equilíbrio. Obrigado, meu filho. É vivido com equilíbrio. O equilíbrio é a base, meu irmão, do sucesso. Você tá entendendo? Porque do que adianta ganhar o mundo inteiro? Quem não quer ganhar o mundo inteiro? Mas a Bíblia diz, e perder a sua própria alma. Eu não quero perder a minha alma. Você tá entendendo? O equilíbrio eu quero ser um bom pastor, mas eu também quero ser um bom pai. Eu quero ser um bom marido. E aí, meu irmão, Paulo mesmo traz um conselho onde ele diz o seguinte, olha, o meu conselho para vocês é que não casem, porque a partir do momento que vocês casarem, aí a sua vida já não é toda do Senhor, mas também do seu cônjuge. Olha só, quando vocês casarem, aí vocês vão ter que aprender a dividir. Então, o equilíbrio meu irmão, o alvo do sucesso. E aí, trazendo isso para a teologia da prosperidade, o que eu vejo? De que maneira a gente está falando? Quando a gente pega dessa maneira desacerbada que a gente vê aí, nego falando que se você não tem dinheiro, é porque você está em pecado. Se você não tem dinheiro, é porque você está amaldiçoado. Mas quem diz que prosperidade é dinheiro? Quem diz que prosperidade é dinheiro? A palavra prosperidade, no original, ela quer dizer crescimento. Você chegou numa igreja, numa bike, você aceitou Jesus, você andar de bike, e agora você já tem um fusquinha para levar tua mulher e teus filhos. Você prosperou ou você não prosperou? Você prosperou? Cresceu. Você prosperou, velho? Você prosperou? Você chegou na igreja ganhando desempregado, você arrumou um emprego para ganhar um salário mínimo. Você prosperou ou não prosperou? Você prosperou? Uai, isso é prosperidade. Você está entendendo? Agora, a prosperidade, a palavra prosperidade, quando nós jogamos tudo isso, você chegou na igreja separado, conseguiu voltar com sua esposa, você prosperou ou não prosperou? Você chegou na igreja solteiro, você conseguiu casar, você prosperou ou você não prosperou? Você chegou na igreja, você não tinha nenhum filho, você está com 3 filhos, você prosperou ou você não prosperou? Você cresceu, você avançou. É sobre isso. Então, é sobre isso.
Então, quando a gente pega a teologia da prosperidade no quesito de que todo crente tem que ter riquezas, cara, eu acho jazeiro. E jazeiro. Mas, todavia, porém, a gente, ao contrário disso, a gente também vai, pastorzão, pega em muitos púlpitos a teologia da pobreza. Pois é. Quanto mais sofrido você for, mais você está no centro da vontade de Deus. E não é assim. E não é o equilíbrio. E não é assim. E não é assim. Deixa eu dizer uma coisa. Eu tenho cortado muito isso lá na igreja, eu tenho polido muito o nosso povo nesse sentido. Tudo que sai da boca do crente hoje é porque Deus quis. Eu já recebi telefonema. Pastor, meu marido foi embora de casa. Eu falei, foi mesmo? Foi, Deus quis assim. Não, pelo amor de Deus, Deus não quis isso não. Pastor, eu fui arrumar um emprego lá, e aí outra pessoa pegou e pegou o meu lugar. É a vontade de Deus. Eu estou em paz porque é a vontade de Deus. Não é assim também não. Pode ser que você perdeu aquela vaga porque você não estava pronto o suficiente. Pode ser que você perdeu aquela vaga porque você não se preparou para ela. Pode ser que você perdeu aquela vaga simplesmente porque você, na sua entrevista, demonstrou soberbo, orgulho. Que é coisa que Deus está tentando te catar, faz tempo. E você não percebe. E você não percebe. Então o que eu vejo hoje com relação à teologia da prosperidade? Pastor, qual é a sua visão a respeito disso? Eu vejo isso. Deus quer, sim, que o seu povo seja próspero. Mas a verdadeira prosperidade não é dinheiro. Você está entendendo? A verdadeira prosperidade não é dinheiro. Né? Não tem aquele ditado que diz, né? Aquele cara é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Só dinheiro. Então é isso. Verdade. Pastorzão, vamos lá então para o nosso terceiro. A experiência sobrenaturais. Vamos falar sobre experiências sobrenaturais. 27 anos de ministério. Qual o nome do ministério, pastor? A gente não... Igreja Batista Ministério da Graça. Essa igreja, hoje, ela já está chegando aos 30 anos. Quem é o fundador ali é o meu pastor Ricardo Vasconcelos e a pastora Maíla Vasconcelos. Homem e mulher de Deus, graças a Deus, né, foram pessoas que nos acolheu a minha esposa. É um ministério que hoje, né, nós temos 4 igrejas. 4 igrejas. A sede é aqui mesmo? Engraçado, a sede é aqui no Residencial Santos Dumont. Uhum. Ela nasceu aqui. Temos a nossa filial aqui em Santa Maria. Temos um campus lá em Caldas Novas. Temos um campus em São Paulo. E agora, esse ano, nós abrimos um campo em Orlando. Então, são 5 igrejas, né? E, graças a Deus, o pastor sempre muito cauteloso, muito prudente. E tem nos ensinado bastante ali. Tá me ligando, a ovelha aqui também. Tem. Pastorzão, então vamos para essa experiência sobrenatural. Desses 27 anos, né, pastor? Isso. Eu aceitei a Jesus em 2001. 25 anos. 27 de casado, 25 de crente e na frente da igreja em 2016, 11 anos. Uhum. Maravilha, que benção. Pastor Anderson, qual foi a maior experiência com Deus, assim? Algo que te marcou, assim, algo que foi sobrenatural de Deus na tua vida? Rapaz, eu já tive umas experiências meia doidas com Deus. É mesmo? Eu já tive umas experiências meia doidas com Deus. Eu preguei nesse domingo na igreja. Esse domingo, meu pastor. Essa pergunta foi muito interessante. Tu ouviu o vídeo? Não, né? Não. Falei, deve ter visto, né? Falei, deve ter visto, porque eu preguei nessa igreja, na minha igreja, esse domingo agora. O crente só precisa de uma experiência com Deus. Porque uma experiência muda tudo. Né? Tem muita gente que ainda serve a Deus de ouvir falar. Jó disse o quê? Por anos eu te seguia por ouvir falar. Mas hoje os meus olhos te vê. Hoje os meus olhos te vê. Eu já tive muitas experiências com Deus, assim, que para mim foram marcantes, e essas experiências é que consolidam sua fé. Por que Davi topou encarar Golias?
Porque ele falou, fique em paz, gente. Eu posso não parecer, eu sou franzininho, eu sou magrinho, eu sou novinho. Mas você acredita que Deus me deu graça para me matar um leão? Deus me deu graça para matar um urso? E eu acredito que Deus vai me dar graça para matar esse Golias, esse gigante. Então, as experiências do passado consolidou a convicção que Davi tinha naquele momento de matar Golias. No entanto, que Davi olha na cara de Golias e fala assim, daqui um pouco, a tua cabeça vai estar na minha mão. Olha, que moleque ousado. O que gerou aquela ousadia? As experiências que ele teve com Deus. Cara, eu já tive experiência em oração, eu já tive experiências assim com o Espírito Santo, sabe? Eu me lembro uma vez, eu até contei essa na igreja, eu estava num culto, e eu estava orando por libertação, estava ministrando libertação e tal, e o culto, na verdade, né, já tinha orado pelas pessoas e tal, o culto já tinha praticamente acabado, eu já estava assim, bora gente, fica de pé, vamos levantar, vamos encerrar, e aí hoje, eu vou dizer que é o Espírito Santo, claro. Mas naquele momento, naquela situação, eu não entendi direito, né? Eu tive uma experiência que uma voz falou no meu coração. Falou, tem um espírito de morte aqui dentro. Ele ainda não saiu, não. Aí eu falei, espírito de morte, você que ainda está aqui dentro, sai. O culto já tinha acabado praticamente, a gente já estava terminando. Aí essa voz falou comigo, fala mais alto que ele está te ouvindo. Aí eu falei, espírito de morte, você está aqui dentro, você vai sair agora, rapaz. Eu vou te achar. E aí o Espírito Santo falou no meu coração, fala mais alto que ele está te ouvindo. Aí eu falei, espírito de morte, eu vou te achar agora e você vai sair daqui. E aí quando eu fiz isso, que eu saí do púlpito, que eu entrei no meio da multidão, uma mulher manifestou o espírito da morte. E aí, como era algo bem recente para mim, bem novo para mim, assim, eu mesmo fiquei admirado. Falei, meu Deus, tem mesmo? Meu Deus, tem mesmo? O bicho tá aqui, velho. O Espírito Santo falando e eu aqui, será? E ela falou, eu não saio. Eu falei, sai, mas sai, que sai agora. E aí a gente expulsou esse demônio. Foi uma das experiências que eu tive. Eu já tive experiência, assim, com oração, né? Eu sonhei, isso foi no meio da pandemia. No meio da pandemia, eu orei. Não, eu tive um sonho à noite. E nesse sonho, eu colocava a mão na cabeça de uma irmã. E quando eu botava a mão na cabeça dessa irmã, essa irmã começava a vomitar e manifestava um demônio. E aí eu falei, eu acordei no outro dia, eu falei, meu Deus, coisa doida, meu Deus, mas a irmã é do louvor. Não, essa irmã é crente, velho. Não é possível. Ixi, eu tô vendo coisa, eu tô imaginando coisa. E aí eu falei assim, aí me deu uma curiosidade, não aguentei no meio da pandemia. Eu não aguentei, eu falei assim, tudo bom, minha irmã, você tá por onde? Ela falou assim, rapaz, eu tô aqui assim com meu marido e tal. Eu falei, dá pra vocês dar um pulo lá na igreja, não? Sim, pastor, depois do almoço. Mas o que é, pastor? Não, só queria tirar uma dúvida com vocês, E aí eles foram pra igreja. Quando ele chegou lá, ele falou, o que foi, pastor? O que tá acontecendo? O senhor pode me falar? Eu falei, não, eu só queria botar minha mão na sua cabeça. Quando eu botei a mão na cabeça essa mulher começou a vomitar, e o demônio manifestou, e aquela coisa toda e tal. Eu falei, meu Deus do céu. Eu já tive muita experiência com oração, né? Muita experiência com oração. É até algo que eu quero fazer. Eu quero lançar um projeto, né? Eu estou trabalhando num livro aí, Deus está me dando a graça para trabalhar num livro. Quando eu lançar esse livro, eu quero lançar junto com esse livro um caderno de oração. Caderno de resposta de oração. Eu sempre esqueço o nome, mas tinha um avivalista, se eu não me engano, é aquele Eduardo Vance, uma coisa assim, eu esqueço o nome dele, não sei falar direito, mas esse cara, depois que ele morreu, ele deixou alguns cadernos com resposta de oração, e foi catalogado nesses cadernos que ele tinha mais de 50.000 respostas de oração. Você já imaginou, meu pastor, o senhor tem um caderno de oração onde o senhor bota o dia que o senhor pediu
e depois volta lá para dizer o dia que Deus respondeu? Meu Deus. Poderoso, poderoso isso aí. Poderoso. É bom, né? Não é legal? Sim. Esse avivalista tinha isso. Uhum. Né? E então eu já tive muita resposta no coração. Eu me lembro que no começo do meu evangelho, no começo. Jonathan Edwards, não, né? Acho que é isso aí. Jonathan Edwards, isso. Isso, é isso aí. Eu me lembro que no começo da minha oração, no meu ministério, da minha vida com Deus, tinha um ano de crente e tal. Eu estava num círculo de oração onde uma irmãzinha veio para mim, terminando a oração, ela falou assim: Deus manda te dizer, só cuida das coisas de Deus. Só cuida das coisas de Deus, cuida das coisas de Deus. Deus manda te dizer, não vai te faltar nada, não vai te faltar carro, não vai te faltar moradia, não vai te faltar nada, mas faça a obra do Senhor. E eu, novo na fé, não tinha aquela pegada, não pregava, não estava em público, nada. Amém, então posso. Alguns anos se passaram, eu já estava pastoreando, isso tem poucos anos atrás. Eu estava passando por um momento muito difícil financeiro, e nunca fui de expor também, não sou o cara de estar expondo e tal. Eu tenho até receio de falar sobre dinheiro em público, que às vezes as pessoas confundem mal, né? Uhum. Aí, quando penso que não, eu estava de madrugada lá em casa, deixei minha família dormir, fui para minha sala, ajoelhei no meu sofá e eu falei: Senhor, um dia eu estava num círculo de oração e uma irmãzinha pegou e botou a mão na minha cabeça e disse que não ia faltar nada. Ela disse para mim que não ia faltar nada. Se foi uma profeta empolgada, tá tudo bem, o senhor não me deve nada. Porque eu sei, às vezes as pessoas se empolgam. Às vezes Deus te mostra que eu vou receber uma bênção. Até aí tudo bem. Só que às vezes, dependendo como você lidar com essa situação, você levanta a voz, Deus manda te dizer, te darei um carro. Não. Você viu uma bênção. Seu intelecto entendeu que era um carro. Entendi. Você está entendendo? Eu tenho essa maturidade para entender isso. Eu tenho essa maturidade. E aí, eu falei, se for uma profeta empolgada, tá tudo bem. O senhor não me deve nada. Porque eu sei que às vezes a pessoa pode se empolgar, ela viu sua presença, ela viu algo e não soube interpretar, não soube expor. Mas ela me disse que não ia me faltar nada. E eu posso dizer para o senhor aqui, tá faltando. Tá faltando. Tá faltando. Eu tô numa escassez danada, tá numa dificuldade danada, tá faltando. Se foi o profeta, tá tudo bem. Se for o senhor, tá faltando. E eu preciso que o senhor envie recurso agora. Terminei minha oração, acho que eram umas 4 horas da manhã. Fui dormir. 8 horas da manhã, uma ovelhinha bate lá na porta de casa. Ainda me pegou dormindo, fui dormir, era 4 horas da manhã. Ô, pastor, eu te acordei. Eu falei, não, mas tá tudo bem e tal. Pastor, eu tava lá em casa agora. Deus mandou te trazer uma provisão aqui, cara. Eu quero te entregar uma provisão. E eu falei, oh meu Deus, eu todo sem jeito, todo sem graça. Ele falou, não, pastor, fique em paz. Fique em paz, porque foi Deus que mandou te trazer. Até aquele momento na minha vida, foi a maior oferta que eu já tinha recebido na vida. Meu Deus. E aquela oferta não veio só dinheiro, né? Sim, envelope. Sim. Veio um tapa na cara e falando assim, foi eu que falei, sem vergonha. Foi eu mesmo, bicho. Pastorzão, para encerrarmos aqui, né, esse bate-papo aqui, a gente vai virar uma vigília aqui. Porque vocês falaram 40 minutos aí, eu acho que já deu 40 mais 40. Tá voando aqui. Pastor, nós vamos encerrar com essa pergunta aqui, e é uma pergunta poderosa. Essa pergunta ela é bem impactante. Se Jesus voltasse hoje, a igreja estaria preparada, pastor? Meu Deus. Cara, pegando de supetão assim, sem vocês nem me falaram das perguntas. Que eu falei, Marlon, o que é, Marlon? Ele falou, não, nós só vai trocar ideia. É bom assim. Posso te falar a verdade? Eu acho que a igreja nunca vai estar pronta. A igreja nunca vai estar pronta. Porque a igreja nunca vai, cara, corresponder. A igreja, o ser humano, ninguém nunca vai conseguir corresponder toda a bondade, toda a misericórdia, todo o amor. Sabe quando eu descobri que eu era salvo? Depois de pastor. Sabe quando é que eu descobri que eu era salvo?
quando eu vi uma pesquisa que fizeram nos Estados Unidos, alguns anos atrás, fizeram uma pesquisa dentro das igrejas dos Estados Unidos. A pesquisa era, se você morrer hoje, você vai para o céu? Você não vai acreditar, pastor. 95% dos crentes disseram que não. De uma igreja que está tendo culto com 100 pessoas hoje, só 5 falou, eu vou. 95 diz, não, eu não vou. Eu não vou. Isso é muito sério. Eu não estou falando do mundo, ele não foi no boteco, ele não foi na rodoviária. Na igreja. Ele foi dentro da igreja. E perguntou para os crentes, você morrer agora, você vai para o céu? Não, eu não vou. Por que a resposta é, não, eu não vou? Da onde saiu essa resposta? Sim. Essa resposta saiu de quando eu olho para mim mesmo e eu falo, não, moço. Oxe, ontem né, eu não, né, mas as pessoas, ontem eu xinguei palavrão. O outro pode dizer, não, ontem eu briguei com minha mulher. Ontem eu traí minha esposa. Ontem eu fiz isso, ontem eu me alterei no trânsito. Porque o resultado dessa resposta, ela é baseada em uma crença. Qual é a crença? Eu não mereço. Sim. Essa crença, ela é tão errada, porque ela é só o alicerce. Realmente, você não merece, mas é eu que estou te dando. É a graça. Favor merecido. Então eu acho que pegando por aí, a igreja nunca vai estar pronta, cara. Sim. A igreja nunca vai estar pronta. Favor. É sempre um favor. Sempre será um favor. Sempre será um favor. Sempre será um favor. Em todos os aspectos, a igreja já esteve em melhores momentos do que estamos hoje. Em alguns aspectos, a igreja já esteve pior do que nós estamos hoje. Em alguns aspectos, sim. A igreja já esteve pior. E em todos os momentos a igreja nunca esteve pronta. Por quê? Porque se você for para a igreja primitiva, Ananias fazia parte da igreja? Sim. Safira fazia parte da igreja? Sim. E aí, o que aconteceu com Ananias e Safira? Pecaram ali no altar, irmão. Então, quando a gente fala da igreja, da noiva de Cristo, onde eu e você somos membros, né? E aonde um compromete o resultado do outro, não é verdade? Sim. Não foi por causa de Acã que muitos morreram? Sim. Não foi por causa de Jonas que o barco todo ia afundar? Então não está todo mundo no mesmo barco? Sim. E no meio desse barco não tem um bocado de vacilão? Então, foi bem, o pastor antes foi muito bem, pessoal. Pensei que ia apertar o ombro, mas vamos pular. Vamos pular fora, né, valeu? Pessoal, estamos aqui, né, encerrando esse podcast com o nosso querido pastor Anderson, esteve conosco aqui durante essa entrevista, durante esse bate-papo aqui, né, e com certeza fomos agraciados. Teve muito corte também, né, Herculano? Nós vamos colocar, então assiste aí, compartilha também conosco, nos ajude a divulgar esse trabalho do nosso PodID, tá bom? Quero agradecer, pastor, muito obrigado, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, a tua família. As suas redes sociais, pastor, deixa aqui pra gente também, os seus projetos. Uau! O seu Instagram, pastor, também. O seu Instagram, os projetos que o senhor tem. Queridos, o meu projeto hoje, eu estou bem focado no meu Instagram, né? Peguei um ritmo doido aí, tô postando 5, 6 reels por dia e tal, tô querendo furar a bolha mesmo. Eu ouvi uma frase um dia desse que mexeu comigo. Essa frase disse para mim o seguinte: quem sabe o seu próximo púlpito não seja a sua rede social? Aí eu falei, rapaz, você tem um púlpito aberto, eu quero. Então, assim, a minha rede social hoje está no meu Instagram, que tá Pastor Anderson Jesus. É escrito assim mesmo, não é PR, é Pastor Anderson Jesus. Também tem no TikTok, eu estou postando uma viagem que eu fiz para Israel lá no TikTok também. No TikTok também, Pastor Anderson Jesus. E, né, nós temos esse projeto com os pastores da cidade. Se algum pastor estiver nos ouvindo e veio até o fim aqui desse podcast, nós temos um projeto chamado Pastores da Cidade, onde pelo menos uma vez por mês a gente tem reunido com os pastores para tomar um café e orar. Né? Às vezes a gente traz alguém para ouvir uma palavra, mas a ideia é mais criar liga, criar relacionamentos mesmo. Então, nós estamos aí com esses projetos, fora a igreja que a gente já pastoreia, fora todos os trabalhos que a gente desenvolve. E eu quero também agradecer de coração pelo convite, me senti muito honrado. Obrigado, Marley, por ter me convidado. Obrigado ao pastor
ao Herculano por ter nos convidado, e em nome do Senhor Jesus, esse projeto também prospere, vá além, consiga alcançar mais e mais pessoas aí. E nós precisamos de mais momentos assim, sabia? Até mesmo nas redes sociais eu vejo um movimento voltado para a simplicidade das coisas. Então é isso, estou muito feliz, obrigadão pela oportunidade. Valeu, pastorzão. Pessoal, então até a próxima, abraço, Deus abençoe a todos.